professor Paulo César. Certo. E na aula de hoje iremos trabalhar frações equivalentes. Já estudamos nas aulas anteriores os números racionais. Continuaremos ainda com números racionais, só que agora com frações equivalentes. Vamos lá. O tema da aula é noção de frações equivalentes. Primeiro vamos conhecer o que são as frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. Certo? Então agora vamos observar graficamente o que isso quer dizer. Observem essas três figuras, certo? Observando direitinho, vocês vão perceber que elas apresentam o mesmo tamanho, certo? Só que divididas de formas diferentes. Então, como elas apresentam o mesmo tamanho, isso faz com que elas sejam equivalentes, ou seja, uma equivale à outra. Se você observar da figura 1 à figura 3, elas têm as mesmas dimensões. O que mudou? As divisões, ou seja, elas foram divididas de maneiras diferentes. Só que elas se equivalem. Veja aí. Então nós temos no primeiro exemplo 1/2. O que significa 1/2? O todo foi dividido em duas partes iguais e dessas duas partes iguais, uma foi utilizada, ou seja, uma foi destacada aqui na cor vermelha. Segunda figura, 2/4. Agora, a mesma figura foi dividida aqui no segundo exemplo em 4 partes iguais e foram utilizadas dessas 4 partes, 2 partes. E o terceiro exemplo, a mesma figura foi dividida agora em 8 partes iguais e destas 8 partes iguais foram utilizadas 4. Então vocês vão observando uma coisa aqui, ó. Vejam, o numerador da primeira fração é o número 1, da segunda fração 2, da terceira fração 4. Se vocês observarem uma coisa aqui, ó, 2 vezes 1, 2 e 2 vezes 2, 4. Certo? No denominador, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, daí vocês já vão compreender por que elas se equivalem. Se você multiplicar a primeira fração, o numerador e o denominador por 2, você vai chegar aos termos da segunda fração. Se você multiplicar a segunda fração por 2, tanto o seu numerador quanto o seu denominador, você vai chegar aos valores da terceira fração. Por isso é que elas são equivalentes. Uma equivale-se à outra. Então está aí a sequência. Então elas são equivalentes, como eu já expliquei a vocês. Se vocês multiplicarem a primeira fração por 2, vocês vão chegar aos valores da segunda. E se vocês dividirem a segunda fração por 2, vocês vão retornar aos valores da primeira fração. Vejam. Para encontrar frações equivalentes, devemos multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número natural, diferente de zero. Exemplo, obter frações equivalentes à fração 1/2. Então vejam aí. Vejam que todas as frações aí foram multiplicadas. O primeiro exemplo foi multiplicado por 2, segundo por 3, terceiro por 4 e quarto foi multiplicado por 5. Vamos ver como foi feito. Veja, pegamos a primeira fração, multiplicamos por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, a fração 1/2 é equivalente à fração 2/4. Mais uma vez. Vamos multiplicar agora por 3. 1 vezes 3, 3. E 2 vezes 3, 6. Mesma coisa. Fração 1/2 é equivalente a 3/6. Multiplicar por 4 agora. 1 vezes 4 é 4. E 2 vezes 4, 8. Portanto, 1/2 é equivalente a 4/8. Multiplicando por 5 fica o seguinte. 1 vezes 5 é 5. E 2 vezes 5, 10. Portanto, 1/2 é equivalente a 5 décimos. Certo? E se vocês verem, como a multiplicação é o inverso da divisão, se você dividir
por 5, veja, se eu divido a fração 5 décimos por 5, eu vou chegar a 1 meio como resultado. 5 dividido para 5 é igual a 1, e 10 dividido para 5 é igual a 2. Então, veja, utilizando a multiplicação e a divisão, eu compreendo por que elas se equivalem. Ou seja, se eu multiplicar por 5, a fração 1 meio, eu chego a 5 décimos. Se eu dividir a fração 5 décimos por 5, eu chego a 1 meio. E a mesma coisa acontece no primeiro, no segundo e no terceiro exemplo. Portanto, as frações 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos e 5 décimos são algumas das frações equivalentes a 1 meio. Simplificação de frações. Uma fração equivalente a 9 dozeavos com termos menores é 3 quartos. A fração 3 quartos foi obtida dividindo-se ambos os termos da fração 9 dozeavos pelo fator comum 3. Dizemos que a fração 3 quartos é uma fração simplificada de 9 dozeavos. Vamos entender essa simplificação. Veja, 9 dozeavos dividido por 3. 9 dividido para 3, 3. E 12 dividido para 3, 4. E agora essa fração ela se tornou irredutível. Por quê? Você não consegue um fator comum. Que fator comum seria esse? Um número natural diferente de zero, que você possa dividir 3 por ele e 4 por ele também. Então ela se tornou irredutível. Você não vai conseguir mais simplificá-la por isso. Por quê? Você só poderia simplificar essa fração se você conseguisse dividir numerador e denominador por 3, que não é possível, certo? Ou por 4 também, que não é possível. Quanto à questão da equivalência, vocês vão entender agora. Se nós pegarmos aqui, 9 dividido para 12, vamos lá essa divisão. Veja, nós temos 9 no dividendo e 12 no divisor. Sendo 9 menor que 12, o que nós vamos fazer? Vamos pegar um décimo emprestado. Certo? Pagou-se esse décimo. Agora vamos ao seguinte. Vamos observar quantas vezes o 12 cabe dentro do 90. Então eu faço isso através da adição. Observando aí. Veja, por que nós vamos parar aqui agora? Deu 84. Se você adicionar mais 12 aqui, vai dar 96. Então não cabe mais dentro do 90. Certo? Então nós chegamos ao valor mais próximo de 90 possível, adicionando o 12. Quantas vezes nós adicionamos o 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, cabem 7 12 dentro de 90. 7 vezes 12, nós já temos aqui que dá 84. Colocamos lá, no resto. Realizamos a subtração. Restam 6. Como nós já baixamos todos os valores, então vamos acrescentar 1 décimo, ficou 60. 60 dividido, está aqui já. É só contar quantas vezes o 12 cabe dentro de 60. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 5 vezes 12 é 60. 60 menos 60, 0. Certo? Se vocês dividirem 3 por 4, vocês vão encontrar o mesmo valor aqui, 0,75 centésimos, ou seja, 75 centésimos. Por isso é que elas são equivalentes. Então você pode simplificar, que é dividir, ou você pode multiplicar, que você vai encontrar as frações equivalentes às outras. Agora vamos problematizar um pouquinho. Marcelo e Joel pediram 2 pizzas do mesmo tamanho, uma para cada e de sabores diferentes. Quando receberam, viram que a pizza de Marcelo estava dividida em 8 partes, que a de Joel estava dividida em 6 partes. Marcelo comeu 4 fatias, enquanto Joel conseguiu comer 3. Qual dos dois comeu mais pizza? Então, observe, uma pizza foi dividida em 8 partes e a outra dividida em 4 partes. Se você analisar direitinho, como o Joel comeu 3 partes e a dele estava dividida em 6, ele comeu metade. Certo? O outro estava dividido em 8, ele comeu 4 fatias, então os dois comeram a metade da pizza. Mesmo dividida de forma diferente.
Rodrigo é engenheiro e foi contratado para planejar a construção de uma chácara. Veja o terreno que seu Onofre, o cliente, possui. Como é um terreno muito grande, seu Onofre fez uns pedidos para Rodrigo. Vamos ver quais são. Eu quero uma casa bem grande. Desejo que ela ocupe um terço do terreno, porque preciso de bastante espaço para minha família, que é grande. No espaço que sobrou, quero que ele divida em 4 partes. O espaço da piscina e da churrasqueira, juntas, devem ter o mesmo tamanho do espaço ocupado pela minha casa. Preciso ainda que tenha uma horta, um pomar, um jardim e um estacionamento. Todos esses devem ter o mesmo tamanho. Então vamos lá as divisões. Então primeiro aí, verifique o que ele fez. Casa com um terço do terreno. Se vocês observarem a parte amarela, ela tem o mesmo tamanho dessa parte aqui, ó, e o mesmo dessa daqui. Por isso é um terço. Piscina, um sexto, certo? Churrasqueira, um sexto, desculpa. E aqui, ó, nós temos o jardim, a horta, o pomar e o estacionamento, como ele disse, ocupando o mesmo tamanho. É possível fazer várias divisões. Mais uma. Veja, continuou sendo casa lá e mudou, veja, um sexto, um 12avos para jardim e horta. Então, enquanto casa tem um terço, piscina e churrasqueira um sexto, jardim, horta, pomar e estacionamento um 12avos do terreno. É como se o terreno fosse dividido em 12 partes iguais e uma dessas 12 foi ocupada com o jardim. No secundário, nós temos a mesma coisa, um terço, sempre que ele pediu que a casa ocupasse um terço do terreno, um 12avos, certo? E vocês vão observar aqui abaixo, ó, um terço é igual a 4 12avos. O que isso quer dizer? Se tu multiplicar aqui por 4, 1 vezes 4, 4, 3 vezes 4, 12. Então, essas frações elas são equivalentes. Ele está modificando aí o modelo das divisões, mas obedecendo às exigências de seu Onofre. Veja, agora ele fez de forma diferente, ó, na vertical aqui, mas mais uma vez ocupando um terço do terreno, certo? E aqui nós temos um sexto igual a 2 12avos. Mesma coisa, multiplicou aqui por 2, 1 vezes 2 é 2, 6 vezes 2, 12. Mais uma vez em cores diferentes, mas sem modificar a exigência dele. Ó. Um 12avos para estacionamento, jardim, horta, pomar. Um sexto para piscina, um sexto para churrasqueira e um terço para casa. E as frações estão se repetindo aqui, que já mostrei a vocês que são equivalentes. Se você multiplicar por 4, você chega, de um terço, você chega a 4 12avos. Se dividir por 4 12avos, você chega a um terço. Mais uma divisão, certo? Ele está só trocando as posições, mas chegando a frações equivalentes mais uma vez. Um terço é igual a 2 sextos. Pode abrir. O que podemos observar nessa operação aqui? Tá aqui, obrigada. Fique rodando, tá? O que podemos observar nesta representação? Veja a casa, um terço, piscina, um sexto, churrasqueira, um sexto, estacionamento, um 12avos, jardim, um 12avos, horta, um 12avos, pomar, um 12avos. Quais partes equivalem a outra? Que frações temos envolvidas em cada comparação que fizemos? Nós temos um terço, que é igual a 2 sextos, que é igual a 4 12avos. Ou seja, essas três frações elas são equivalentes. Se você multiplicar por 2
a primeira fração, você chega à segunda. Se multiplicar a segunda por 2, você vai chegar à terceira fração. Se você voltar dividindo, mesma coisa, dividiu por 2 a terceira, chega aos valores da segunda. Dividiu a segunda por 2, chega aos valores da primeira. Por isso é que elas se equivalem, ou seja, elas são equivalentes. Com isso, conseguimos concluir que estas frações são equivalentes, pois representam a mesma quantidade do inteiro, ou seja, representam a mesma quantidade do terreno de seu Onofre. Os pedidos de seu Onofre fizeram Rodrigo se esforçar muito para atendê-los, mas através deles conseguimos observar diferentes frações que representam a mesma quantidade. Essas frações são chamadas de frações equivalentes. Observamos também mais de uma fração equivalente envolvida na divisão do terreno, constatando que 1/3 é igual a 2/6, que é igual a 4/12. Pronto, agora vamos ver aqui. Vejam, ligue as frações, ligue as colunas associando as representações que são equivalentes. Então, observem o tamanho das figuras. Se você observar a figura 1 da primeira coluna com a figura 2, você observa que elas têm o mesmo tamanho, só foram divididas de formas diferentes. A figura 2 com a terceira e a terceira da primeira com a primeira da segunda, certo? Então, elas são equivalentes. Só a divisão que foi feita de forma diferente, certo? Então, vejam, aqui nós ficamos com 1/3, ou seja, foi dividido em 3, e dessas 3 não foi utilizada. Aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, como foram utilizadas duas partes, 2/6, certo? Esta figura foi dividida em 5 partes, foram utilizadas duas, então 2/5. Já que ela foi dividida em 10, foram utilizadas 4, então 4/10. E aqui, ó, dividida em 4, foram utilizadas 3/4. Dividida aqui em 12 e foram utilizadas 9, então 9/12. Pronto, pessoal. Esta foi nossa aula sobre frações equivalentes, certo? Bom estudo para todos e até a próxima aula.